Muito bem-vindo a você que acompanha o nosso programa, o videocast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e mais uma vez estou aqui com vocês para dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Soares pelo espírito da irmã Sidufo. Hoje nós vamos trazer a reflexão, o capítulo 26 do livro, que chama Disciplina dos Desejos. E esse capítulo, para conversar com ele, nós vamos falar de desejos, né? Vamos chamar aqui as nossas amigas do GESP, a Clotilde e a Denairã, para que elas possam acompanhar, né, e dar início a esse bate-papo gostoso que a gente sempre faz aos sábados aqui. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever em nosso canal, o canal do GESP no YouTube, ativar lá o sininho de notificações. Se você também já acompanha já há algum tempo e não se inscreveu ainda ou não ativou o sininho, ativa lá, porque toda vez que sair um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar que tem programa novo no ar. Tá bom? Muito bem-vinda, Denairã e Clotilde, para nosso bate-papo aqui sobre desejos. Olá, boa a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, né, com essa grande oportunidade, né, de conversarmos. Isso, saudade de vocês duas aí, Dena e Vivi. A gente não se vê pessoalmente há algum tempo, né? Apesar da Não amizade é? que nos une, mas pessoalmente não. Prazer Verdade. estar aqui com vocês e estar aqui novamente no nosso programa. Muito bom. Bom, então, para começar aqui trazendo o que a irmã se coloca, né? Ela começa o capítulo, né? Com uma expressão bem conhecida por alguns, né? Ela fala assim: desejando sentes, sentindo mentalizas, mentalizando ages. Eu vou repetir. Desejando sentes, sentindo mentalizas, mentalizando ages. Aí eu gostaria, Clotilde e Dena, que vocês comentassem um pouco o que cada um entendeu ao ler essa expressão. Porque eu confesso que quando eu li, eu não conhecia a expressão, né? Ela coloca que é uma expressão conhecida, mas eu desconhecia, foi a primeira vez que eu li e escutei, e eu tive, assim, passou um bocado de coisa na minha mente. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, assim, o que é que essa expressão trouxe para vocês nessa primeira leitura. Quer começar, Dena? Pode ser. Veja só, o desejo é uma fonte, assim, impulsionadora e primária, né, desses impulsos do agir, né, da gente realizar alguma coisa, algo. Porque se a gente não tem o desejo, se a gente não tem aquela vontade, né, de fazer algo, né, a semelhança da paixão, na sua dosagem correta, ela é impulsionadora. Então, quando você deseja algo, aí realmente você vai mentalizar, né? Por exemplo, eu desejo fazer um concurso. Então, já veio a ideia, já veio o desejo. Aquilo vai brotando internamente e depois você vai agir em busca do objetivo, de cumprir com aquele desejo. Então, nesse aspecto, como Eu acho que a gente teve um probleminha na transmissão da Dena. Clotilde, você quer dar continuidade? Para ver se ela volta. Dena estava falando, Vivi, eu estava lembrando aqui da nossa oficina dos sentimentos, né? Quando Fátima Lins, a nossa querida Fátima Lins, né, que está afastada no momento, mas afastada do presencial, né? Continua trabalhando assim pela internet. Ela nos lembra que o desejo, ele tem, aliás, ela coloca como a vontade, né? Ela tem estágios. E o desejo é uma das formas de impulsionar essa vontade. Então, a vontade, no dizer dela, é mais ou menos o que a irmã está colocando aqui como desejo, aí é só uma questão de expressões, né? Então, leva a gente a pensar sobre aquilo, ela vai mobilizando uma força interior que leva a gente a refletir sobre aquilo
E a partir dessas reflexões, de ponderações e tudo mais, a gente vai agir na direção daquele desejo, daquela vontade, né, que a gente inicialmente formulou. Então, é nesse sentido que o desejo ele é uma força propulsora, como a irmã se coloca. Inclusive, eu achei bem interessante, eu comentei com Dena isso, que ela coloca como uma das formas de inteligência, aí interagindo com o conceito das 9 inteligências de Howard Gardner, né, que coloca lá, a gente pode até depois disponibilizar algum material sobre isso, mas não é a nossa temática, mas são as 9 inteligências de Howard Gardner, quando ele estudou, e ele disse, olha, nenhuma dessas é maior ou menor do que a outra. São apenas formas diferentes de inteligência e a pessoa pode ter mais uma do que outra, e isso não diminui uma pessoa, nem aumenta a outra pessoa, nem amplia o poder da outra pessoa, são apenas formas diferentes de inteligência. Então, o desejo seria uma inteligência instintiva, do ser, né? Então, ela nasce, inclusive, ela já é parte do processo evolutivo. Na medida em que a gente manifesta esse desejo, a gente é impulsionado para a evolução. É óbvio que, como as reflexões que a gente vai fazer aqui ao longo desse estudo, há desejos que sintonizam com forças menos trabalhadas nossas, e aí muitas vezes nos puxam para permanecer num estágio ainda pouco evoluído. E é justamente esse o trabalho que a gente tem da disciplina dos desejos, né? Mas Dena estava falando e interrompeu, acho que foi um probleminha aí na internet, né, Dena? Pois é. Tentaram me tirar do circuito, mas estou aqui. Não, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso. É uma questão primária, são as emoções primárias, né? Que a irmã se fala, uma inteligência primária que nos impulsiona a realização das nossas atividades. Agora, o que macula esses desejos são pontos da nossa alma ainda que precisam ser trabalhados no campo do egoísmo, né? Ao longo dos milênios de encarnações, certos desejos que são impostos para que não sejam realizados. E isso vai criando camadas, né, dentro da gente, que vai, ao longo da leitura do capítulo, mostrando onde esse desejo fica realmente, por assim dizer, contaminado. É tanto que essa questão do desejo é um assunto tão assim debatido que Siddhartha, né, Gautama, né, o Buda, chega a falar no próprio budismo que a fonte do sofrimento é o desejo. E, em função disso, ocorrem muitas situações em que faz-se pensar que os desejos devem ser cerceados, devem ser ignorados, e isso, provavelmente, quem assim vai ao pé da letra, causa um profundo desequilíbrio emocional nas pessoas. Eu acredito, inclusive, a depressões, a apatias. Então, assim, precisa realmente isso ser bem entendido para que as pessoas não caiam no extremo da negação do desejo, que aí tira a pessoa realmente de sua finalidade na vida, que é ser impulsionada por uma motivação que é fundamentada no desejo. A irmã ela chama de inteligência primária automatizada, né, o desejo. Mas, assim, por ser automatizada, ela sofre também influência, mesmo sendo automatizada, ela sofre a influência do mundo exterior, não é? Assim, nós temos aquele desejo primário, né? Mas o mundo exterior ele é muito importante também para que a gente possa até conter e até disciplinar esses desejos. Ou a gente, às vezes, tem uma tendência e pode modificar essa tendência por conta né, dos grupos, do mundo exterior que a gente vive, não é isso? É isso mesmo, Vivi. Ela coloca assim que esses estímulos da sociedade muitas vezes despertam na gente o instinto de posse, as bagagens que a gente traz, né, de outras existências. E aí desperta na gente aquela coisa da posse, não só por objetos, mas também por pessoas, né, que muitas vezes a gente
por gostar de uma pessoa, a gente deseja ter aquela pessoa junto da gente, e aí, no nosso egoísmo, a gente não quer compartilhar a convivência daquela pessoa com outras pessoas. E aí nem a amizade, né? Eu lembro bem que na adolescência, lá no início da adolescência, eu tinha uma grande amiga de quem assim a vida afastou por conta da geografia dos espaços, né? Ela hoje mora em Campina Grande. Eu acho que Denairã até conheceu ela e ficou amiga também, né? E eu me lembro que a gente tinha uma amiga que tinha ciúme, era uma colega, a gente estudava no mesmo colégio, e a amiga dela, que era mais antiga do que eu, era amiga dela há mais tempo, tinha ciúme da nossa amizade. Gente, né? Mas assim, é da natureza humana. Quantas vezes um filho não tem ciúme do outro filho, né? É natural isso aí, mas a gente precisa estar atento que, por ser natural, por acontecer com frequência, por ser uma coisa que, assim, de certa forma já é esperado, por ser esperado, não quer dizer que deva ser continuado, não é? São as fases evolutivas que a gente passa, e aí entra a necessidade de a gente disciplinar esse desejo, que aí a irmã se dá uma série de orientações de como disciplinar. Mas antes de entrar nessas orientações, eu queria tocar num ponto bem importante que o Vivi falou, e aí depois passar para a Dena, a questão dos grupos, né? O apoio que os grupos dão para a gente, tanto para a gente realmente se afundar numa indisciplina do desejo, como também para a gente conseguir se firmar para superar determinada circunstância que é necessário superar, né? Então, assim, o grupo ele tem uma ação primordial, porque ele vai dar aquele suporte para a gente, não é? Quantas vezes lá no GESP, nos nossos depoimentos, lá nas nossas rodas de conversa, que tem a roda de conversa com o público, mas tem também as nossas rodas de conversa dos trabalhadores, no início, ao final dos trabalhos, a gente não tem ali os desabafos um apoia o outro e um chega, diz para o outro, olha, a gente está aqui, é assim mesmo, é difícil mesmo e vamos seguir, né? O desejo e o afeto tem tudo a ver, não é, Dena? Qual é a Pois relação é, deles? exatamente. O afeto, ele é carreado dessa emoção, né, assim, dos desejos, e quando ele é degenerado, né, ele é maculado, né, esse desejo, ele vai exatamente cair naquela questão do ciúme, como o Clotilde falou, em que a posse, né, e as vivências anteriores, né, que a pessoa teve, vai reforçando essa questão dessa possessividade, aprisionando as pessoas ao invés de efetivamente libertar elas. Então, o desejo, quando ele não é disciplinado, ele tende a ser uma má ferramenta na nossa evolução. Então, junta o egoísmo nosso, o desejo também indisciplinado, que muitas vezes está relacionado com o erotismo, né, com exatamente nos relacionamentos fortuitos, e que a posse traz traumas, como a gente vê hoje em dia, muito divulgado, né, com relação ao feminicídio. Né? Então, assim, é uma questão muito importante da disciplina do desejo, para que a gente consiga observar dentro de nós todo o nosso histórico assim de vida e realmente ter o apoio de grupos, seja um grupo dentro de sua igreja, para quem for de uma denominação religiosa, seja dentro de um grupo espírita, ou então até mesmo em busca de ajuda de um psicólogo, porque essas emoções, como a gente está nesse processo evolutivo, a gente fica assim meio que feito o cavalo indomado, né? A gente tem aquelas rédeazinhas para aprender, mas tem hora que a pessoa perde as estribeiras, e é nesse campo de apoio que a gente começa a compreender que aquilo que a gente sente, também o outro está sentindo, outra pessoa também já sentiu e superou, e assim a gente não se sente tão sozinho nesse processo evolutivo, na busca desse equilíbrio entre o pensar, o desejar, o sentir.
E já foi dito para a gente, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, em função desse desejo descontrolado, é que a gente vê tantas tragédias, né? A visão materialista, em que é aqui e agora, então eu tenho que saciar esse meu desejo, e assim eu vou ser um trator e vou passando por cima das pessoas, de outros sentimentos, vou em busca de trabalhos, né, escusos. Sob o pretexto, muitas vezes, de não se negar, né, Dena? Exatamente. Não, eu não nego o que eu sinto, eu sou verdadeira com meus sentimentos, e para isso eu tenho que saciar esse desejo, porque essa vida é única. E para isso eu estou pouco me lixando se, por exemplo, no campo emotivo, se a pessoa é comprometida, né, chegando ao cúmulo de em busca de trabalhos escusos para separar pessoas ou criar intrigas, situações, enfim, eu faço qualquer negócio para ter o meu desejo saciado. Então, é nesse campo que o trabalho precisa ser realizado. A disciplina começa nisso aí, você perceber, você saber que isso aí está sendo ruim para você e para todo o campo das pessoas que lhe rodeiam, seja no trabalho, seja na família, nos seus relacionamentos. É esse o foco do A estudo. irmã, se ela fala nesse livro, né, ela fala para espírita, mas assim, abrange tudo, né? Sim, Eu achei sim. interessante essa questão que ela fala desses hiatos do desejo aí, do afeto, que é quando existe essa lacuna muito grande entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? E assim, a gente levando para dentro da doutrina espírita, né? Isso também é muito importante a gente refletir, trazer essa reflexão, porque a gente tem a teoria que a gente aprende, né? Tem o que a gente sente e o que a gente pratica, né? E ela fala disso, desse hiato aí, dessas lacunas que tem em relação ao afeto nesses campos. E eu fiz assim um paralelo com o que a gente aprende de doutrina, né, da filosofia espírita, né? Também isso, né? Eu desejo ser uma espírita melhor, eu desejo ser uma pessoa melhor. Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando para que isso aconteça, não é aquela primeira frase que a gente leu. Desejando, eu sinto, sentindo, eu mentalizo, e mentalizo, eu ajo, não é isso, Clotilde? Isso mesmo, Vivi. A gente muitas vezes idealiza ser alguém, mas na hora que a gente, justamente aí onde gera o hiato, na hora que a gente não tem contato com a gente, ou mesmo que tenha, a gente quer negar aquilo que a gente percebe da gente, então a gente passa direto para uma atitude que não é verdadeira. E essa lacuna que fica aí dentro da gente, entre o que a gente é verdadeiramente, mas a gente não quer assumir, e o que a gente deseja, certo? Isso aí a gente não consegue preencher porque a gente perde o contato com a gente. E essa perda de contato faz com que a atitude da gente degenere em máscaras, certo? Que quando cai, são coisas que a gente estuda antes e que vão se unindo, né, os conceitos. E aí, quando elas caem por terra, aí gera um grande sofrimento para a gente. Então, não é isso, essa atitude não é a que ela recomenda. O que ela recomenda é que a gente possa empreender ela chama de desafiante, né? É um empreendimento desafiador. É a gente justamente entrar nessa disciplina de a gente realizar as duas operações mentais, de contenção e de repetição. Ela fala sempre isso. E essa contenção não é aquela contenção de botar numa camisa de força, mas é a contenção da gente reconhecer que existe, mas a gente amorosamente dizer, olha, não é agora. Eu aprendi muito com Fátima Lins, muito mesmo, viu? Às vezes eu penso que eu preciso refazer as oficinas para relembrar. Mas ela falava assim para a gente, a questão do exercício da respiração, que Emmanuel ensinou a Chico como a água da paz, né? De pegar um copo de água e colocar um gole de água na boca e demorar com aquela água na boca, né? Para
Para que isso? Para poder dar tempo de você se acalmar e você refletir no que você vai fazer ou dizer. Então, esse é um movimento de contenção, mas ao mesmo tempo de você se conscientizar daquilo que você está sentindo. Para depois você entrar num outro movimento de você, tá certo, eu estou sentindo isso. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Então, você vai identificar o que você pode fazer para corrigir e passar a repetir aquilo ali, a repetir. Ah, mas eu ainda não consegui fazer. Ah, eu consegui fazer, fiz várias vezes. Aí daqui a pouco, eita, falhei de novo. Então, contém, repete. E nesse exercício é que a gente vai conseguindo transformar a atitude. É o posso tudo, mas nem tudo me convém, tem que ser um mantra, né? Tem que ser repetido, repetido, repetido. Esse exercício de contenção e repetição é muito interessante, essa explicação que ela dá. Você quer complementar, Dena, alguma coisa? Essa contenção, ela tem que ser feita de forma consciente, para que ela não se transforme numa repressão, né? Então, a questão da contenção e da repetição é uma questão de disciplina dos sentimentos. E isso vai para a sua vida relacional, porque se você quer a todo custo realizar o seu desejo, né, você vai, como eu tinha falado antes, ser um verdadeiro trator. Então, você tem que ter essa consciência de que esse ato, esse modo de agir, não é favorável a você, que só lhe trará consequências danosas, seja agora na vida atual, como mais na frente. Então, a contenção ela tem que ser conscienciosa e desejada, para que realmente não ocorra essa repressão e, na verdade, tornando-se uma revolta. Né? Chega uma hora que a pessoa diz, chuta, como diz vulgarmente, né? Chuta o pau da barraca e não quer mais fazer essa disciplina. E aí entra naquele mantra que eu nasci assim e vou morrer assim, que chama a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, porque não tem intimamente o desejo, né, dessa mudança e ser disciplinado. Então, é importante que haja essa compreensão de que seu passado existe, você tem toda uma história milenar de reencarnações, muitas vezes com fundamentos no egoísmo e no materialismo, e você tem que entender isso e ressignificar. Então, é contenção com compreensão. Né? Essa é a questão. Eu estava lembrando aqui também que a irmã se coloca da coisa de que essa contenção tem uma finalidade de a gente assumir o controle das forças que a gente tem dentro da gente, né? São forças primárias, é uma energia muito forte. Então, a gente tomar consciência disso significa a gente se empoderar disso aí e utilizar isso de maneira mais adequada. Então, você parar um pouquinho, respirar, não significa que você vai negar aquilo que você quer. Significa que você vai começar a agir com coerência entre o que você realmente quer para você, como objetivo de vida, com o que você quer ser, como você quer ser como pessoa, né? E como você está agindo instintivamente, intuitivamente. Então, precisa parar um pouquinho e até assim demonstrar nossa humanidade, porque somos seres humanos dotados de inteligência. E essa inteligência serve a quê, se não for ao nosso próprio bem, né? Essa Expressão, ela coloca bem no capítulo, né? Cada um só dá o que tem. Mas aí Dena vai e fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu tenho isso, eu preciso identificar que eu tenho isso. E será que eu estou dando o melhor de mim, né? Será que eu não posso transformar? Será que eu não posso, né, ir além? Inclusive, a gente fica muito feliz, eu digo isso por mim mesma, né? Em situações que outrora eu agiria de uma forma mais impulsiva, assim, eu até vou pedir desculpa aqui, por exemplo, eu tenho vontade de meter a mão na cara de fulano, mas, rapaz, não é que dessa vez eu não consegui, eu não fiz, me contive,
Bom, então é isso, você se conteve, porque a vontade era impulsionar o desejo, né? Fruto de uma raiva, de uma questão assim muito forte, e você se conteve. Então, para o bem, para o seu bem, que depois você ia se arrepender muito, né? E assim você, a menina faz, eita, eu consegui daquela vez, eita, consegui novamente. Você teve ainda o seu desejo negativo, mas você conhecendo a si mesma e conseguindo conter isso é muito importante. Né? E você se sente vitoriosa e vê que aos poucos você vai se tornando melhor e mais assim, diante de situações, né, de estresse, você diz, eita, poxa, eu consegui. Há um tempo atrás eu era completamente diferente. Quantas vezes as pessoas não falaram isso quando conseguem disciplinar esse desejo, né? E no caso mesmo, aqui que ela finaliza a irmã, ela diz assim, que é importante a gente saber desejar, afinando, né, esses impulsos, né, com os alvitres da consciência, ou seja, é você agir e ter o consentimento de sua consciência, que ela não falha. A nossa consciência não falha. Você pode tentar até botar um bocado de justificativa por ações, mas lá a consciência está lá latejando, né? E eu me lembro muito bem, minha mãe dizia assim, que quando a gente age assim, muito por impulsividade, a gente termina tendo que ser humilde. Então, né, quem age muito dessa forma, que ela até dizia assim, quem muito se exalta, termina humilhado. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa contenção do desejo para que a gente, não, até a gente mesmo, seja colocado em situações vexatórias. Né? Sabe as palavras. É, quem muito se exalta termina humilhado. É isso mesmo. Sabe? Gente, assim, a gente está caminhando agora para o finalzinho do nosso programa. Eu queria deixar uma mensagem, se vocês pudessem deixar, né, uma mensagem final, a impressão que vocês tiveram, um resumo aí rapidinho do capítulo de cada uma, porque o capítulo é muito longo, dava um bate-papo bem longo aí, bem extenso, mas infelizmente não temos esse tempo. A grande questão que ela coloca é o desejo, como Vivi bem lembrou a gente no comecinho, o desejo está intimamente ligado ao afeto. E o afeto, ele conduz as nossas relações mais próximas, não só a relação de um casal, mas a relação de uma família, a relação de um grupo de amigos. É o afeto que conduz essas relações. Então, assim, para que essa convivência seja sadia, equilibrada e que seja prazerosa sempre, é necessário haver essa disciplina dos desejos, mas essa disciplina tem que partir de cada um para si, a não ser quando a própria pessoa pede ao grupo esse suporte, né? E é importante que o grupo também esteja preparado para dar esse suporte afetivo para que a pessoa supere aquele momento mais difícil. Então, assim, para que a gente tenha mais felicidade no nosso dia a dia, porque eu acredito sim que merecemos a felicidade, não é a felicidade dos anjos, mas é a felicidade que nos é possível, né? A gente merece sim ser feliz, mas é preciso que a gente procure se conhecer e se educar. E isso passa pela disciplina dos desejos. Pois é, Clotilde já falou lindamente. Eu só tenho assim a complementar de que desejar é bom, desde que o desejo seja sobre o bem. Né? Então, desejar o amor, desejar felicidade, desejar saúde, desejar crescimento. Isso é importante para que a gente se motive a buscar isso, a merecer ser feliz. Né? Porque merecer ser feliz passa exatamente por esse processo de melhoria pessoal. A felicidade ela não chega de bandeja, é uma construção. Então, que a gente possa ter bons desejos, né? Então, eu desejo isso para todo mundo e que façam a leitura do capítulo para se aprofundar mais. Então, desejo felicidade a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês duas pelas palavras aí, pela reflexão.
Agradecer a você, internauta, que está nos assistindo, está acompanhando todo sábado o nosso programa Escutando os Sentimentos. A gente faz esse programa com muito carinho, a gente não é dono da verdade, mas a gente traz aqui a ideia da irmã e nossa compreensão do que a gente entendeu ali das palavras da irmã. Eu acredito que esse livro ele é muito rico, é um livro que merece ser lido, né, merece ser estudado mais profundamente. Se você, internauta, puder ler esse livro, eu recomendo. Agradeço mais uma vez a Clotilde e a Dena, agradeço a você que está do outro lado da tela e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Até a próxima.